Muito bem, gente. A gente poder compartilhar as experiências, os testemunhos provenientes dos conhecimentos, né? Isso é muito bom. Dizem que quando a gente lê, a gente aprende só 10%. Lê e escreve, 20%. Quando a gente ensina, pula para 50%. Quando vive, pula para 90%. Então essa é a proposta nossa, né? Aprender ensinando. Esse livro, Pedagogia da Virtude, ele foi consequência natural do nosso sufoco, da nossa ignorância, decorrente do fato seguinte, né? Nosso Senhor me mandou 5 filhos de uma vezada só. De 24 anos a 31 anos, 32, eu já estava com 5 filhos. Aí você imagina, gente, vem essa filharada e não vem manual. E ainda mais, a gente tem que aprender junto. Não dá tempo de aprender primeiro para depois aplicar, não, né? Não é igual a escola que você faz o curso e depois vai aplicar, não. É junto. E aí surge o drama, né? Como fazer? Como viver isso aí? Junto com isso, por eu ter a formação médica, né? Tentando ser fiel ao pai da medicina, Hipócrates, ele falava que o médico deveria ser um educador, não deveria apenas prescrever remédios. Então nasceu aí a correria atrás das prateleiras do saber, como educar. E hoje, passados 35 anos de formado, de casado, eu posso concluir para vocês que quem mais sai ganhando no processo não é o filho, não, somos nós. Ao querer educá-los, como isso provoca em nós uma mudança necessária, que se não houver uma mudança, eu acabo com os filhos, porque cada filho vem com uma característica que vai suscitar em mim nascer o que eu não tenho, o que eu não possuo, a virtude que eu não tenho. E se eu quiser que nasça essa virtude, eu vou ter que mudar, porque do contrário, vai haver uma baita de uma guerra em casa. Então, passado esse tempo, a gente conclui assim que a gente não transforma os filhos, mas nós nos transformamos com eles. E agora que eu sou avô de 6, como diz Joana de Ângeles, agora nós somos consultores, né? Gostou dessa palavra? Somos consultores. E haja freio para ficar como consultor, porque senão vai querer interferir no processo karmático do outro. Não foi consultado, que você está aí, né? Então a gente fica ali, às vezes sofrendo silenciosamente, orando e aguardando a sede do outro que vai ao encontro da água viva. Então, esse livro surgiu desse processo, né? E hoje, especificamente, nós vamos dar um enfoque num tema específico, que é o eixo, né, a ideia central do livro, que é um princípio universal que se aplica para conosco, para a educação, na medicina, porque é um princípio universal, que é o princípio do talento, do dom, da singularidade. Nós conversávamos agora mesmo, né, como que os jovens hoje estão desencaixados, porque não sabem quem eles são, qual a sua vocação, o seu talento. Quando chega na época de escolher o campo da vida, né, o campo operacional da vida, a faculdade, não sabem. Às vezes escolhe um curso, faz, interrompe, troca, outros encerram o curso, entregam o diploma para os pais e vão fazer outras coisas. Porque os pais não os ajudaram a reconhecer quem eles são, nem eles sabem qual é o meu dom. Qual é o meu talento? Não é mesmo? E vai ter uma outra época da vida, que eu estou vendo aqui as idades, aqui, muitos aqui já não tem menino pequeno aqui não, né? Pois é, eu acho que a gente podia trocar o assunto, falar do outono da vida, que pelas idades aqui nós vamos falar do outono da vida, que é outra época que a vida provoca na gente querer saber quem eu sou. Provoca. Se eu não saber quem eu sou, o que eu vou fazer com agora em diante, numa época em que
a gente toma mais contato com a nossa finitude, né? Estamos aposentando, alguns aposentados, estão aquietando, e aí, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? Aí eu tenho que saber quem eu sou. É o que caracteriza a crise da meia-idade ou a menopausa, né? A própria palavra climatério, e o homem também tem andropausa, climatério significa subir degraus, ascender um novo status de ser no mundo, que deve ser esperado ansiosamente. No entanto, a nossa cultura ocidental, ela inverte, né? A gente começa a brigar com o envelhecimento. E não vê a gente começa a querer esconder as marcas do Cristo no corpo. Aí puxa botox para lá, puxa plástico para lá, puxa para cá, escondendo a beleza da vida. Então, de qualquer maneira, apesar das carinhas aqui, ninguém tem muito filho pequeno, a abordagem continua servindo o resto da vida. Porque quando bate uma angústia do que eu vou fazer, é porque eu estou desencaixado. E aí eu tenho que reconhecer esse dom, ok? Então vamos lá. Como é que é aqui mesmo? Aqui. Tá. Olha lá. Na carta de Pedro: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons pensadores da multiforme graça de Deus. Todos nós temos um dom. O Emmanuel, lá no livro Leis de Amor, ele fala assim abertamente: o talento outrora malbaratado, nós retornamos do campo da vida com o mesmo talento para ressignificá-lo. Olha que coisa linda. Ele até dá alguns exemplos lá, interessante. Obviamente são exemplos genéricos, né? Mas que nos ajudam a perceber essa questão do dom. Ele cita lá, por exemplo: aqueles que outrora usaram da voz do verbo para disseminar a discórdia, muitas vezes voltam no campo da vida como professores, para agora usar do dom para ensinar e se a aprovação for muito grande, vem com o professor municipal, estadual, daqueles assim, para sofrer mesmo, você entendeu? Ganhar pouco, trabalhar muito, né? E vai, aqueles alunos, aquela confusão, e ela falando, e não encontra recorde. Olha só, gente. Por que ele foi professor? Hein? Aqueles que outrora usaram da habilidade da fala para disseminar a discórdia, voltam muitas vezes como professores, agora usando o dom da fala. Olha que beleza. A relação nossa com Deus é de florescência, é de frutificação, não é cobrança. Então cada um nasce com aquele pedacinho de Deus em nós, que ao longo da vida vai fazer nascer a consciência divina em nós, através do dom. Porque o dom não nos pertence, é dado por Deus. E na vivência passa a ser patrimônio, passa a ser consciente em nós, nesse processo de ressignificação. Percebeu? Aí lá ele vai citando outros exemplos, né? Os grandes estrategistas de guerra voltam muitas vezes no campo da vida como administradores, para usar do mesmo talento que outrora era usado para a guerra, agora para construir, para fazer gestão, para fazer progresso. Olha que coisa linda, gente. Então a gente tem que tentar reconhecer, né? Quem eu sou? Qual é o meu dom? Né? Perguntar aqui, a hora que pergunta assim para os adultos, eu não sei não. Daqui a pouco nós vamos ensinar como é que acha esse negócio. Opa! Olha lá, Emmanuel: cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo o salário da elevação. Você sabe quais são os seus talentos? Vamos lá? Conhecer a virtude de cada um, reconhecer no negativo o belo desmedido de cada um. Aqui é importante. Aqui começa o problema na educação e na relação conosco mesmo. Porque o que ocorre? O dom, a beleza nossa, ela se apresenta, na maioria das vezes, de forma desmedida. E parece que é coisa ruim.
que é um defeito, e aí eu quero eliminar. E quando é criança, a criança com 2 anos, 3 anos, já está mostrando talento. Só que primeiro os pais não têm esse olhar de buscar isso, de perceber a beleza por detrás daquilo que parece que é feio, que incomoda, de tão desmedido que está na época da infância. E à medida que vai crescendo, nós adultos também, nós vamos ver aqui mais daqui a pouquinho, é a mesma coisa. Então qual é o meu dom? É como se eu fosse procurar naquilo que parece que é defeito, o meu dom só está desmedido. Vamos dar uns exemplos. Na infância, né? Você imagina o seguinte, que aquele espíritozinho tem o dom do comando, né? Com 3 anos de idade, 4, aí você chega e fala assim, aquele diabo me desafia, quem ele pensa que ele é? Ele não me obedece nem a pau, é lógico, ele é comandante, ele vai te obedecer? Vai não, é sério? E aí, o que eu faço com essa coisa? Não é? Aí começa, percebe? E aí vai. Aí é muito bacana, quer ver? Que eu vou dar exemplos aqui que são reais, né? Há pouco tempo, com o nosso neto, né? Ele estava birrento, aquelas coisas de menino de 4 anos, né? 3, 4 anos, e a gente tal, aí nós começamos a observar os motivos da birra. O que causava birra? Nós percebemos. Ele tem a natureza da solicitude, da prontidão. Então o que acontecia? Quando alguém falava assim, a avó falava assim, pega um travesseiro para mim, se o irmão saísse na frente, ele já caía rolando no chão de birra, porque era ele que tinha que ir, e não o outro, percebe? E é impressionante, a capacidade resolutiva dele era impressionante. Nós começamos a observar, às vezes aparecia um bicho ali na frente, enquanto o irmão estava, o bicho, ele ia lá e pum, matou, resolveu. Resolvido. Impressionante. Então é isso. Ele é resolvido, tem uma prontidão, uma solicitude. Então agora nós sabemos. Se tiver que pedir alguma coisa, peça a ele. Aí ele vai e fica feliz, danado. Né? Vitor, pega isso para nós. Ele vai lá e pega isso. Tá. Ô Vitor, tem um parafuso, eu não sei de onde que é. Ele vai lá, é lá ali, vovô. E acha. Impressionante, o dom está ali. Nós fizemos um teste com ele na Praça da Assembleia, onde tem aqueles brinquedos ali. Tinha um parafuso perdido no chão. Aí nós olhamos e falamos, Vitor, tem um parafuso aqui, de onde será? Pegou o parafuso, olhou, e não é que ele achou no brinquedo, aqueles brinquedos de madeira que tem na Assembleia, tinha um lugar lá que estava sem o parafuso era de lá. Olha que beleza, gente. Percebe? Então está lá. Nosso filho, um dos nossos filhos, pequenininho, tudo que via de errado, ele entregava. Era um chato de galocha, sabe? Sabe aquele irmão danado? O irmão fazia xixi fora do vaso, quem fez xixi? Fez xixi fora do vaso. Você deixou a luz acesa. Aquela chatura. Gente, teve época que eu quase enforquei ele em nome de Deus. Eu falei assim, nós vamos vencer essa reencarnação em nome de Deus. Porque ele é terrível. Pra você ter ideia, quando ele fez 10, 11 anos, lá em casa nós tínhamos o hábito de reunir os filhos na hora do culto e perguntar para eles assim, vocês estão vendo alguma incoerência em nós? Tem alguma coisa, alguma atitude da gente que vocês acham que não é legal? Ele virou e falou assim, não é justo ter uma empregada aposentada, ocupando o lugar de uma que não tem emprego, não é aposentada. O que é isso, gente? Percebe? Aonde que está esse menino hoje, com 30 e poucos anos? Onde? Pequenininho já estava lá mostrando o que ele era. Hein? Não, ativista político. Sindicalista, diretor de sindicato. Diretor. Com 16 anos ele virou para mim e falou assim, pai, tem um amigo lá na Serra dos Carajás, eu vou lá para ver como é que os funcionários, como é que é a vida dos operários lá. Aí você tem que dar a bênção, viu, gente? Vai com Deus, foi sozinho, pegou o ônibus, 33 dias de viagem, vai na glória, vai com Deus, meu filho.
Porque quando chega a filha adolescente, eu falo que nós pais começamos a viver a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo começa na adolescência, para nós pais. Você tem que incorporar o pai do filho pródigo. E deixar, porque muitas vezes, nós pais não queremos que eles sofram. E a gente retém, mas eles têm que ir. E tem que ir com a nossa bênção, com a certeza da volta. E foi lá 16 anos, com 18 anos, passou as férias junto com o Movimento Sem Terra em Teoflotone. Foi picado por escorpião e nem me falou, ainda bem. Não ia ficar frito daqui, agora ele resolveu lá. Por que você não me falou? Eu queria ver como que eles resolvem. Eu tenho um pai médico, é muito fácil, e eles não têm pai médico. Olha o senso, percebe? Está lá, pequenininho lá, já está assim, percebe? Está lá. Eu me lembro de uma cliente que marcou muito, né? Que eu acompanhava ela desde pequenininha. E ela aí ficou um tempão sem voltar ao consultório, depois voltou com 20 e tantos anos, tinha feito o curso de Direito, mas estava muito infeliz, mesmo porque a família toda é do Direito e estava infeliz. Aí eu olhando ali a papeleta dela, né? Quando eu olhei assim, falei assim, fulano, você se lembra que você era pequeno e gostava de ir para a cozinha, fazer uma bagunça danada? E a sua mãe não gostava, te tirava da cozinha? Quando eu falei assim, os olhinhos dela abriram. Ela resgatou a essência dela. Largou o Direito e foi fazer gastronomia na França. Voltou e está aí feliz com o negócio dela. Percebe, gente? E aí vai. Nós temos um filho que era pequenininho, ele gostava de correr e contar o tempo. Aí os irmãos começavam a abusar dele, falavam, vai ali, em 15 segundos e pega a caneta para mim. Ele corria quanto quiser, e todo doidão, sabe? Topava qualquer coisa, cambalhota para lá, não sei o que a coisa de correr. Estudar nada, né? Peleja, e troca de escola, e pede, pelo amor de Deus, passa o menino. Como é que a gente fica aflito, nós pais, né, gente? O destino está pronto, está tudo pronto, planejamento reencarnatório. A gente é bobo, a gente fica sofrendo à toa, peleja para lá, peleja para cá, nada, não sei o quê. Aí resolveu fazer um concurso. Eu pensei com Deus assim, Deus, ele não estuda, como é que vai passar, gente? A gente até concurso não estudar, não, porque quem necessita de estar lá é eu. Se tiver necessidade, Deus põe a gente lá dentro, mesmo sem estudar. E está lá, ele fez o concurso, né? Aí eu estava no carro, assim, entrando no carro com a minha esposa, ele entrou assim atrás, eu conversando com Deus, falei assim, oh Deus, ele fez o concurso, e aí, será que vai passar? Nesse momento, a minha esposa estava entrando no carro, apertou o dedão na porta. E ele, mais do que depressa, correu lá dentro, pegou um gelo e pôs. Na hora que eu vi aquele ali, eu falei assim, você passou do concurso. Eu falei, como? Não saiu o concurso? Deus falou agora que você passou. Foi a resposta que ele me deu. Onde que tem alguém, em que campo da vida que precisa de alguém assim? Hein? Quase se acertou, bombeiro. Mesma coisa. Hoje ele pega a viatura e fala assim, eu dou um pau naquela viatura, o negócio é chegar logo, naquela alegria. O dia que não tem nada no plantão, ele fica ansioso, agitado, em depressão. Tem que ter, sabe? Aquela coisa louca. Então aquele menino doido lá que correria, hoje ele corre para salvar a gente. Olha que beleza, gente. Vocês estão entendendo o dom? E o dom de cada um. Então o problema é que o dom surge às vezes como defeito. E se eu quiser eliminar o defeito, eu elimino o dom. É isso que acontece na educação. Eu não foco o sentimento, foco o comportamento. Ninguém educa o comportamento, a gente veio para educar sentimento. É aquele conceito que o senhor com esse celular aqui que está incomodando aqui. É aquele conceito que o Rousseau fala, né? Educar é conhecer a natureza da criança, ajudá-la a se conhecer, para que ele aprenda a se governar. Então, na verdade, nós como educadores vamos ao encontro dessa natureza, mostrar para ele e colocar propósito. Isso é que é importante, colocar propósito, para que ele aprenda a se governar ao longo da... que é ele que vai se transformar, é ele que vai ressignificar. Ok, gente? Entenderam então essa questão? Mas o menino fala demais da conta. Uai, às vezes ele vai ser o quê, gente? Hein?
Um jornalista, eu tenho um neto lá que é o X9. Vocês conhecem o X9? Que entrega. Eu falei assim, gente, esse menino vai ser fiscal da Anvisa. Ele entrega tudo e todos. Se você condenar, você condena o dom, ele vai ser fiscal da Anvisa. Alguma coisa assim, um trem assim, né? Não sei. Vocês perceberam? Eu tinha uma cliente que adorava desenhar, só que ela desenhava nas paredes. E levava uma surra danada, que imagina, né? Ficar desenhando nas paredes. Cresceu, hoje ela é desenhista de estamparia de moda. Tem o tamanho da parede que ela quiser no computador para fazer o desenho. Então isso é bonito, gente. Entendeu? Então vocês querem saber os seus talentos? Como é que é? Ah, não sabe? Não, pergunta quem convive com vocês, o que vocês são chatos. Aquilo que vocês são chatos, que ninguém aguenta, é o talento desmedido, que está precisando só dosar o grau. Só ir dosar, mas minha mulher tem uma mania de organização, passa tudo limpa, sujeira, não sei o quê. Aí olha só o que acontece, gente, como é que Deus é danado, isso é importante entender. Deus é danado, Ele criou um fenômeno que se chama oposição. A vida é um dualismo, uma oposição. Aí o que Ele faz? Ele põe uma pessoa que tem um dom do lado do outro oposto, e que tem outro dom. Então, se você gosta de limpeza, tudo organizadinho, tudo bonito, Deus coloca do seu lado um porco. Sabe para quê? Para a gente amar incondicionalmente o porco. Porque quando a gente desencarna, gente, não tem armário para arrumar, privada para limpar, nem louça para lavar. Tem nada disso não. Espírito tem não. Só os que estiverem apegados, que aí vai ficar apurrinhando a família lá, lavando louça. Já morreu, não desencarnou. Percebe que dramático que é isso, gente? As relações conjugais são todas assim. Todas assim. Quando encontra é uma gracinha, né? Ah, o que você viu nele? Sereno. Ele é tão sereno. E você, o que viu nela? Ela é tão dinâmica. Depois que o casamento vai avançando, o sereno vira lerdo. E o outro, dinâmica, vira imperativa. Está precisando de Ritalina. Que não aguenta, não para quieta, para quieto um minuto, menino. Não aguenta. E você fica aí lerdo, só trocando de canal. E não vê nada. Me deixa trocar de canal, mulher. Não é assim? É assim, gente. É só a gente mergulhar dentro do nosso coração, é tudo igual. Os opostos estão juntos para a gente aprender a amar incondicionalmente. Quando a gente aprende a amar, não precisa mais. Aí acabou, aí morre, vai embora, não precisa, o outro muda. E a gente fica querendo mudar o outro, a vida inteira querendo mudar o filho, o marido, a mulher. Ninguém muda o que é. Olha lá o que a turma fala, olha aqui, Joana de Ângeles. Reconhecer a importância de cada um no lar. Quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sobre o sol da vida, e esplendente de alegria reparte com as demais pessoas o sentimento que assinala. O que é isso na prática? Como você virar um porco e falar assim, nossa, mas você é tão desapegado, né? Que beleza, esse é o seu dom, só está precisando de uma moderação, né? Ou seja, aquilo que Confúcio falava assim, harmonia é adequação. Olha que chique, gente. Harmonia não é a mesma coisa sempre, não. Tem hora do muito, tem hora do pouco. É adequação. Aí você vira para aquele porquinho e elogia ele, mas que lindo, você é tão desapegado. Nobre, mas você fala tanto, que beleza, hein? Cada um tem que reconhecer a importância sua no lar. Se não reconhecer, fica desencaixado. Percebe? Então vamos lá. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento que já possui. Então vocês já vão sair daqui para casa, né? Vão perguntar assim, agora eu tenho que subir meu dom, meu talento. E vai perguntar aos seus parceiros aí, né? Os seus familiares, né? O que eu tenho de chatura, hein? Que você não aguenta. Olha, isso aqui é a minha beleza, só vou diminuir o volume. Só vou adequar. Ok? Olha lá o que Janusz Kokizak disse. Esse Janusz Kokizak, não sei se vocês lembram, né? Foi um pediatra da Segunda Guerra Mundial, né? Aquela guerra, loucura, o nazismo, aquela coisa toda, e
que ele foi recolhendo as crianças órfãs e montou um orfanato, né? E lá ele foi convivendo, foi criando descobrindo uma metodologia educacional. Um dos livros dele é Como Amar uma Criança. Essas coisas nos ajudam muito. Eu lembro que nós copiamos uma coisa deles, que funciona incrível. Quando ele estava diante de muitos problemas com as crianças, ele criava um fórum de debate e de busca de soluções. Então, em vez de determinar o que fazer, você pede ao outro solução e cria. Então, coisa simples, né? Uma televisão só para 5. E tem que ser assim, não põe uma em cada quarto não. Tem que ter conflito, porque do conflito é que nasce a beleza. Ah, eu quero ver um programa, eu quero ver outro, qual solução que vocês vão me dar? Aí se reúnem e dão a solução. É chique demais. Vai criando na família uma confiança mútua, e isso a gente foi crescendo, e até hoje a gente faz isso. Há pouco tempo nós tivemos que convocar a família, todos não tem ninguém em casa, casado, tal, fora, mas nós tivemos que convocar. Porque o tal do negócio do Bolsonaro criou uma confusãozinha na família, né? Reúne, vem cá, vamos lembrar? Todo mundo é espírito? É. E nós estamos aqui para quê? E aí qual a solução que nós vamos dar? Aí todo mundo se abraçou. Pronto. Entendimento. Desse pequenininho. E aí funciona, muito legal. Veio lá desse jeito. Nunca pensar no que poderia ser, mas unicamente no que pode ser. A gente sofre pelo que não é, pelo que desejaria que fosse e pelo que não tem. É o nosso ego, né, gente? O nosso ego acaba com a gente. Nós estamos sempre sofrendo pelo que não somos. Uma pessoa certa vez procurou e falou assim, mas eu sou tão bocó. Eu falei assim, olha, o espírito não é bocó, mas você escolheu ser bocó nessa vida, então vai ser bocó feliz? Pronto. Vai ser bocó, porque Deus sabe disso, gente. Aquilo que nós não somos capazes, Deus arruma um jeitinho e faz. E o que Ele chega para nós é aquilo que eu sou capaz. Se você é bocó, pode ficar tranquilo. Eu, por exemplo, sou lerdão. Resposta lenta. Então, às vezes, eu tenho medo de certas circunstâncias e ter que resolver rápido. Mas, gente, como é que Deus provê, gente? É impressionante. Ele sabe que eu sou assim, Ele não vai me dar algo acima do que eu sou capaz. Aí, já está feito, eu entrando em casa com o carro, o motoqueiro na contramão veio e bateu na minha traseira. Caiu no chão. Gente, falar a verdade para vocês, quando eu saí do carro e fui ao encontro dele para socorrer, um carro que estava atrás parou, era um bombeiro fora de serviço. Já parou, começou a dar assistência. E eu só fiquei bobo assim, parado. O outro carro, logo em seguida, era um advogado. Me deu a carteirinha dele, falou assim, olha, eu vi que ele entrou na contramão, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Louvado seja Deus. O terceiro carro era o carro da BH Trans, parou o trânsito, chamou lá o SAMU, ficou lá e eu só bobo em frente à garagem. Que nem que é programa antigo daquele bobão, né? Eu não fiz nada, e a coisa acontecendo. O homem lá no chão. Tá, óbvio, como médico eu fui lá, olhei, mas nem foi preciso, porque o bombeiro já tinha feito tudo. Já mobilizou, não tinha nada. E o BH Trans chamando SAMU, chamou, não vinha. Aí veio, está sem SAMU, não tem perspectiva dele vir. O motoqueiro levantou do chão e falou, eu vou embora para casa. Eu não tinha nada, vou embora para casa. Vou ficar aqui não. Aí o bombeiro, o outro falou assim, não, passa com ele lá na delegacia, que tem que fazer um BO, porque depois ele pode prestar queixa, não sei o que. Então vamos. Lá vou eu com ele para a delegacia lá perto de casa. Quando eu chego lá, estava cheio. O que acontece? Tinha outro advogado lá me esperando. Ele olhou, o que foi que houve? Foi isso. Não, não precisa fazer BO não, peraí. Ele preencheu um papel ali na mão, fez o motoqueiro assinar, isentando de não sei o que, que só isso abaixo pode ir embora. Louvado seja Deus. Vou embora. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente sofre pelo que não é, e mais ainda por desejar o que não é possível. Então nós temos que reconhecer quem eu sou. Não importa. Nós somos muito mais do que somos nessa temporalidade da vida. O que nós somos é só uma partezinha que nós escolhemos ser para desenvolver aquilo que nos falta.
Ok? Olha lá no Bhagavad Gita, que é o livro sagrado da Índia. Svadharma é a sua obrigação individual. Mesmo uma pessoa sábia segue sua própria natureza. Para que forçar a natureza a agir diferentemente dos demais? Olha que delícia, gente. Quando eu encontro o que eu sou, eu encontro o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho que deixar de ser o que eu sou. Eu tenho que colocar em direção e medida. Está lá no Livro dos Espíritos, os fenômenos da vida podem ser resumidos em direção e medida. E lá me parece que no mundo maior também. Ou seja, todo o nosso trabalho interior se resume em quem eu sou, eu estou usando com que direção e com que medida. A direção é interesse pessoal ou interesse do bem coletivo? E a medida é a arrogância, o orgulho. Quanto mais a gente exige de nós, mais nós nos arrogamos, mais nós perdemos o caminho do meio. Porque o reino dos céus está no meio de vós, o meio é a ausência de extremo, é não polarização. E nós somos polarizados, somos exigentes demais conosco. E por que nós somos exigentes demais conosco? Porque nós trazemos na memória espiritual a culpa, aquilo que nós já fizemos e não queremos mais fazer. E isso cria uma desmedida. E no processo de libertação da consciência do ser, nós temos que nos desidentificarmos da culpa para sairmos da exigência e do medo. Percebe? Quando a gente se desarvora muito com algo, e nós somos seres desarvorados, exigentes, é que tem um medo por detrás. E o medo gera apego e gera o estresse. E de onde que vem o medo e o apego que gera estresse? Da ilusão nossa de separatividade de Deus. Aí nós temos que resgatar a unidade com Deus, a fé absoluta, que a fé relativa nós já temos. E nós espíritas temos brincado muito, nós somos mequetreco. A gente acredita em espírito, mas não tem certeza. A nossa fé não é certeza, é crença ainda. Você quer ver como? Quando a gente reza pedindo proteção a alguém, nós já estamos duvidando de Deus. Vai proteger de quem? Do capeta? Para que a gente pede proteção? Está lá no Livro dos Espíritos. Antes mesmo de orardes, Deus sabe o que necessitas. Não é mesmo? E não existe nenhum acontecimento destituído de significado. Tudo o que acontece é o amor e a beleza de Deus querendo fazer conosco, querendo que nasça em nós o que não temos. Então pronto. Agora vai viver isso para você ver que loucura que é. Porque viver isso nos expõe, ou melhor, nós contactamos com a nossa vulnerabilidade, com a nossa finitude humana. E aí toda hora nós vamos ter que lembrar, nós somos espíritos em experiência humana e não humanos em experiências espirituais. Toda hora nós vamos ter que lembrar. A hora que você sai na rua escura, a mente fala assim, lá vem um ladrão. Não é ladrão que vem, não é Deus, através do ladrão. Porque se eu precisar do ladrão, Deus manda. Tem um caso que eu gosto de contar, que aconteceu uma entrevista do Jô, há muitos anos, marcou muito pela beleza da história da Índia Silvia. Ela era uma índia que morava lá no Pará, a vida foi ficando difícil, ela mudou para o Rio. Ela vai contando, a primeira vez que o Jô não consegue ser cômico, tamanha beleza da história da Índia. Ela vai contando a história que ela saiu de madrugada no Rio de Janeiro para tentar o emprego. Um belo dia, um homem lá, um tarado, correu atrás dela. Ela correu, safou dele. Aí ela virou e perguntou assim, Deus, o que o senhor quer comigo? Por que o senhor mandou esse homem? Aí ela ouviu a voz interior dizendo, eu quero que você corra. Ah, você quer que eu corra? Então eu vou correr. E ela continuou acordando de madrugada, buscando emprego, correndo mesmo. Nisso, um técnico do Vasco, a ver correndo, leva para o Vasco, dá bolsa estudo, bolsa alimentação, dá bolsa tudo. Ela cresce no Vasco, e naquela época ela era um oficial do Exército Brasileiro, graças ao tarado.
que Deus enviou para falar para ela: corra, minha filha, corra. Se nós não desenvolvermos a capacidade de ver Deus no absurdo, nossa fé vai continuar sendo relativa. Porque em todo acontecimento tem a mão de Deus por detrás, olhando o espírito e não o humano. Na Igreja Católica isso chama teologia do fracasso. Já ouviram falar? Na teologia do fracasso da Igreja Católica? Que eles falam o seguinte: o que for possível para acabar com o egoísmo e o orgulho, Deus faz. O Papa Francisco outro dia falou, eu achei tão engraçadinho, falou assim: Jesus falou, bem-aventurados os humildes. Agora, quando vocês são humilhados, vocês acham ruim? Quando vocês são humilhados, tem que dar graças a Deus. E não é mesmo? Não é mesmo? Olha lá. Então, Bhagavad Gita, como reconhecer o talento? Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então é aquilo que eu já introduzi. Limpar o olhar, ver no feio o belo. Nada é puro para os infiéis. Nada. Sair do mundo dualista do certo e errado, que é o mundo do conflito, da ausência de Deus. E aí nós podemos estar falando isso aqui até tarde, mas não vai dar tempo. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente e examina os sentimentos alheios. O que é isso? A gente enxerga o outro conforme a nossa memória espiritual. Não existe realidade, só existe interpretação. Percebe? Quando o jeito de ser do outro me incomodou, o problema é meu, não é do outro não. Porque eu interpretei de uma forma que gerou sofrimento. E a minha cura vai ser deixar de interpretar. E ainda mais, entender que eu precisei do jeito de ser do outro. Mais ainda. Aí eu deposito em minhas mãos a capacidade de ser feliz. É aquilo que o Chico falava, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Nós viemos aqui para aprender a não sofrer. Se eu estou sofrendo, é problema meu, porque eu estou interpretando de uma forma a sofrer. E estou desconectado com Deus. Então, toda hora eu vou ter que conectar. E a conexão é feita no horror da vida, muitas vezes é no horror. É ali no drama, você se sente mais fragilizado, é ali que você conecta com Deus. Se o professor, o educador não se exime do seu olhar, não conhece o olhar do aluno. É por isso que dizem que a gente só conhece o marido e a mulher depois que a gente persevera e fica décadas com ele. Porque aí você supera a sua interpretação e reconhece no outro o que ele é. Eu brinco lá em casa, né? Eu chamo a minha esposa de: vem cá, minha vicissitude. E ela é uma mistura de italiano com espanhol. Eu levei 30 anos para entender isso, porque eu achava que ela estava sempre brigando comigo, porque fala alto. Você já viu mistura de espanhol com italiano? Aquela coisa louca. Você está brigando comigo? Eu não estou brigando com você. Mas como não? Não estou. Levei 30 anos para entender que é assim. Tomate é vermelho, não é de raiva não. Ele é vermelho. Aí na hora que ela dá o espanholada dela, louvado seja Deus. Foi graças a ela que eu me tornei um cordeiro. Eu brinco com ela. Porque a mulher brava. O tomate vermelho do lado, nessa mistura, faz com que ou eu parto para cima, ou eu me rendo. Como eu quero me ressignificar, o que você faz? Vira um cordeiro, né? Beleza, né? Graças ao tomate vermelho. Vem cá, meu tomate. Pode gritar, tomate vermelho. Mas leva tantos anos para a gente reconhecer quem ele é. Depois que a gente descobre que o que eu estou vendo no outro que me incomoda são as minhas inclinações inferiores que estavam arquivadas aqui em mim. Aí você separa. É aquilo que o Soyun chamava luz e sombra. E a luz e sombra tem que se encontrar no arquétipo da Arca de Noé, em que o homem e o animal se encontram, faz as pazes, depois de 3 dias de tempestade, e o homem monta em cima do leão, e a minha própria sombra me conduz. Olha que beleza, gente. Eu não elimino a minha sombra, porque se eu eliminar, eu elimino a luz. Mas eu faço da minha sombra a força condutora que faz nascer a luz. Isso é muito importante, porque nós espíritos temos mania de tal da reforma íntima, de querer eliminar o mal. Você não elimina o mal não, gente. A gente reconduz o bem. O que é o mal? Conceito lá do André Luiz, livro de Ação e Reação. O mal nada mais é do que o bem, o mal nada mais é do que a triste vocação do bem
voltado exclusivamente para si próprio. Então o problema é do bem. Eu tenho que reconhecer o meu bem, para ver o que eu estou fazendo com o meu bem. Conhecer seus sentimentos, né? Meus sentimentos e o sentimento do outro, não o comportamento, o que está por detrás do sentimento. O menino deu um soco na cara do outro. O que a gente faz? Nossa, que horror, não pode não, você tem que ser feio, sei que, sem perceber o sentimento. É diferente quando você chega e fala, me ajuda a te entender. O que aconteceu? Ah, mãe, eu pedi ele 3 vezes a caneta, ele não me deu, eu dei um soco nele. Ah, você tinha toda a razão de ter raiva. Só que existem outras maneiras de conduzir a raiva. E deixa em aberto, pronto, educou o sentimento. Não condenou, fez ele contactar com o sentimento e ver o que ele vai fazer. Há pouco tempo, lá na creche onde a gente trabalha, minha esposa dá assistência lá, tinha um menino que estava quebrando um pau lá. Aí quando ela começou a observar, o que acontece? Ele era o xerife. E estava quebrando um pau de ver as coisas erradas. E ninguém estava entendendo. Aí quando percebeu que era o xerife, o que faz? Põe ele no posto xerife. Agora é seu soldado, 24 anos. O seu soldado agora, você vai ficar na porta da sala, olhando. Se tiver algum problema, você fala para a professora. Acabou, ficou feliz da vida. Ficou lá aquele soldadinho olhando se os meninos estavam entrando certo com a merendeira, não sei o quê, olhando, está tudo certo, ficou feliz. A escola faz isso? Não. Nosso modelo de escola é da Revolução Industrial. Não mudou. Não valoriza a vocação e não coloca ele ali, cada um. E ainda a gente aprende um monte de coisa, para que serve? Para Enem. Até hoje eu fico indignado, eu aprendi química e não sei fazer um sabão. Que doido isso, como assim, né? Percebe? Os meninos hoje sabem disso. Não querem estudar porque sabem disso. Aí você vira para ele e fala assim, você tem toda a razão. Estudar é chato mesmo, é um monte de coisa chata. Mas vamos lá? Vamos em frente? Vamos fazer o que é possível? Aí ele acalma. Minha mãe, meu pai estão me entendendo. Aí ele acalma e vê o que ele vai fazer com aquilo ali. Percebe que é diferente? Adquirir consciência das reações emocionais, saber conviver com sentimentos maus, ou seja, não se escandalizar. Não é fácil não, viu? A gente só consegue fazer isso com a água benta do Chico. Você lembra da água benta do Chico? Lembra? Que ele falava assim, se você estiver indignado, enche a boca de água santa e só engole depois que a indignação passar. E quando a gente tem filho, principalmente filho adolescente, você tem que andar com um barril do lado. Toda hora você vai usar essa água, porque se você falar na hora, você fala besteira. Você xinga, condena, faz de tudo. Educação não tem pressa, porque nós estamos lidando com o ser imortal. Aí ele fala uma bobagem lá, a indignação, o ego vem, você enche a boca, respira, invoca o pai do filho pródigo, tem que invocar, porque senão você arrebenta com ele. Vocês estão entendendo o pai do filho pródigo? Que ele vê o filho lá gastando a herança, fazendo falcatrua, ele está lá por quê? Ele está guardando nascer a consciência. E a consciência nasce do fracasso. E às vezes é necessário fracassar. Eu me lembro desse filho que eu falei, que é sindicalista, né? Um momento muito especial na nossa vida. Ele ia viajar com os amigos, à noite, eu falei para ele, filho, não viaja à noite não. Eu sei que você dorme, eu sei meio sonolento, volando. Não, pode deixar, nós vamos conversando. Filho, não viaja, pode deixar. Vai abençoado, então vai com Deus, vai lá, tá bem. 1h30 da manhã ele liga a gente, chorando aos prantos, porque cochilou, enfiou o carro debaixo do caminhão na Via Dutra. E quase matou, ele chorando, quase matei meus amigos. Aí naquela hora você tem que invocar o pai do filho pródigo, porque a tendência é o quê? Eu te falei, não é assim? Ah, sei que... Não é com raiva, não sei o quê. Ele está na aprovação dele. Deus é que provocou o acidente porque era necessário, porque não tem nenhum perigo que nos acontece que não esteja na pauta das suas necessidades, está lá no livro dos Espíritos. Aí o que a gente faz? É isso, né? Vai lá e pezinha aí na aprovação. Mas não, eu invoquei o pai do filho pródigo. Respirei. Tomei as providências, telefone, tal, pá, sei o que, calmou, 3h30, 4h da manhã, resolvido. Virei para Deus e falei assim, Deus, você que arrumou isso aí, agora eu vou dormir, você cuida do resto. Domingo. Passou o tempo. 8 meses depois, família reunida, saiu um assunto semelhante.
Ele virou para mim e falou assim, para mim, para minha esposa, aquele dia do acidente, vocês foram incríveis. Vocês tinham tudo para acabar comigo e não acabaram. E me abraçou. Aquele dia eu senti que eu venci uma parte da reencarnação com ele. Aquele menino que eu quase enforquei. Ele hoje está com 30 e poucos anos, chega em casa, deita no meu colo, abraça, todo afetuoso. A gente respeita a natureza dele. E afinal, gente, o que a gente leva daqui? Boda de Caná, você lembra da boda de Caná? O mais importante é o vinho da alegria que Ezequiel amamos. O título de amigo é muito mais importante do que o título de pai, mãe, avô, avó. Porque isso tudo acaba quando a gente desencarna. Mas o título de amigo não, esse fica. Então naquele momento, graças ao Pai do Filho Pródigo, nós nos tornamos amigos. Então tem que usar a água benta do Chico, para calar mesmo, senão não dá conta. E às vezes tem situações que são terríveis, né? Que em público, né? O tal do público, todo mundo olha para você assim, quer ver agora, quero ver o que ele vai fazer. E uma vez eu passei por isso, um dos meninos, toda família reunida, tia, avô, todo mundo ali naquela coisa, ele vira e me xinga aquele nome feio. Todo mundo olhou para mim. E agora o que vai fazer? Ah, mas eu já estava calejado com o Pai do Filho Pródigo, já estava com a boca santa, a água santa. Falei nada, não sei falar nada não. Uma semana depois, convoca, me ajuda a te entender. Aquele dia, assim, aí ele explicou, ele tinha razão, só não soube conduzir a razão. Nos abraçamos. Percebe? Isso em qualquer circunstância. Minha esposa era evangelizadora infantil. Ela conta que uma vez, ela estava na aula, começou os meninos de 8 anos, passar um papelzinho. Aquele papelzinho, menina, e o papelzinho caiu na mão dela. Quando ela abriu o papelzinho, gente, estava escrito assim, professora, vai tomar naquele lugar que você sabe. Ela olhou aquilo e começou a dar aula sobre o ânus. Gente, ela é fantástica. Gente, você sabia que a gente tem um buraquinho? Se chama ânus, tem pessoas que falam que é cu, mas é ânus também. Isso aqui, sabe para que serve? Começou a dar aula do ânus. O ânus é lindo, o ânus é de Deus. Já pensou se não tivesse buraquinho, gente? A gente ia comendo e enchendo, e esse aqui horror, e foi dando aquela aula. Não falou nada para o menino, não expulsou de sala de aula, não levou para a diretoria, não falou que estava obsediado, porque espírita assim, né? Está obsediado. 10 passos para ele. Falou nada. Transcendeu o evento, o susto. Passaram-se 24 anos. Ela encontra com ele, ele olha para ela e fala assim, Rosana, eu nunca esqueci daquele dia. Foi a melhor aula que eu tive na minha vida. Você tinha tudo para me acabar comigo. Para levar a diretoria, tudo foi a melhor aula que eu tive, deu aquele abraço. Olha só, gente, que beleza. É isso que a gente leva daqui. Percebe? Beleza? Só que a gente tem que, você vê, esses são os momentos loucos da vida que nos convocam a possuir o que nós não possuímos. Isso aqui é desafiante. Mas acreditar que é possível possuir aquilo, se lançando na incerteza, no desconhecido do ser. Saber revelar seus sentimentos com assertividade, exercitar a sensibilidade, revelar sentimentos. Não é fácil. Às vezes eu lembro que uma vez a gente fica assim, às vezes a gente fica reclamando do outro alguma coisa e não fala qual é o sentimento. Quando a gente fala o sentimento, pronto, alivia, resolve, o outro se condói, o outro... Pronto, presidente. É diferente quando você fala assim, não quer nem saber, todo mundo apagando a luz, não quer nem uma luz acesa. Pronto, a lei. Aí como diz Paulo, onde tem lei tem pecado, né? Vai ficar a luz acesa. É diferente quando você fala assim, eu tenho medo de não dar conta de faltar, de pagar a luz. Que solução que vocês podem dar? Aí acabou. O melhor combate do orgulho é a humildade. A humildade derruba o orgulho. Pronto, ele levanta e dá uma solução. Esse Korczak, ele fazia isso o tempo todo. E a solução surge. Ao invés de ficar condenando, eu não dou conta de pagar. O que nós podemos fazer?
Ah, então vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Ah, aí pronto, surge. Então, olha só voltando aqui, né? Então perceberam esse princípio do dom do talento, né? Nós temos mais um pouquinho, né? É isso ou agora já termina? Mais um pouquinho, né? Alguma dúvida? As perguntas vêm depois, né? Se alguém quiser fazer. Porque olha só, esse princípio ele é universal. Agora nós vamos ver rapidamente o mesmo princípio na medicina. Olha que chique, gente. Princípio do dom. Olha lá. Peraí, opa. Olha o Hipócrates, pai da medicina, o que ele fala? Conceito de enfermidade é a desproporção, é a monarquia com predomínio de uma das qualidades sobre sua contrária. O que é isso? Toda vez que a minha qualidade está em desproporção, gera uma tensão de opostos entre eu e a realidade e o corpo fala, eu adoeço. Olha só que chique. Então todo mundo aqui já tem um guia. Adoeceu, tem desproporção. O que é desproporção? É quando eu me torno tão exigente com o meu dom, em cima do outro, da realidade, de mim mesmo, aí cria uma tensão. Eu adoeço. Exemplo simples. Imagine que você tem o dom do compromisso. Marcou, você está lá. Mas marcou, você está indo. De repente, independente da sua vontade, o trânsito fecha o acidente e acabou. E você continua querendo manter o compromisso, apesar de estar tudo fechado. O que acontece? Começa a ter ansiedade. Aí fica aflito. Daqui a pouco vem uma diarreia, uma taquicardia, a pressão sobe. Por quê? Eu continuei exigente comigo, apesar da circunstância não permitir. Deu para perceber? E aí cada um na sua área. Imagine que você gosta das coisas tudo certinho, tudo no método, tudo no detalhe. Você está no seu trabalho, e só está chegando trabalho, o volume está aumentando, e você está ali querendo fazer certinho, o volume está aumentando, vai adoecer. Vai adoecer. E aí o que eu faço com isso? Aí que entra a proposta da cura real, aí é um outro encontro, viu? A cura real. Mas o princípio do dom é o mesmo. Nós adoecemos por conta de nós mesmos, que nós exigimos de nós o que não é possível. Você chega no serviço, aquele chefe enjoado, chato, autoritário. Aí você começa a espirrar, nariz entupido, sinusite, e fala que é o ar-condicionado. Não, que não é ar-condicionado, não é alergia ao chefe. O chefe que Deus mandou para você, que você merecia ele assim. Você não está aceitando que a gente foi criado, a cultura nossa, a gente preocupa em algo exterior. É o vento, é o frio, gelado, é a poeira, o ácaro, é a comida. Que comida, gente? Você sai para comer, todo mundo comendo, a maionese, todo mundo feliz. Todo mundo vai embora, você fica e paga a conta com raiva. Chega em casa, você tem uma diarreia, põe culpa da maionese. Ninguém teve, só você. Então não é a maionese, é você mesmo, filho. Percebe? Nós é que somos autores da nossa enfermidade, nada externo. E a doutrina espírita fala muito bem isso, né? Lá no livro Evangelho, né? Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E porque o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Pode tomar um omeprazol, se não cuidar das raivas engolidas e outras coisas a mais, vai só mudando de endereço. Ah, sarou a gastrite, agora tem uma colite. Ah, só vai mudando de endereço. E como a medicina é toda fragmentada, né? Cada hora você vai no médico. Quando você vê, você está com 10 médicos. Porque só está mudando de endereço. Mas não cuidou da alma, da causa única. É causa única, olha só, que gera o resto todo. Então isso é pedagogia também. É pedagogia da saúde. Ou seja, como entender o princípio do dom e aplicar em mim na promoção da saúde. Né? Não é fácil, é trabalhoso. Mas essa é a cura real. Né? Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição das moléstias. Eu adorava que os meus meninos tinham febre, que na que tinha febre acalmava, quietava, saía da febre mais harmonioso. A doença faz conosco aquilo que ele não consegue fazer com a consciência. E às vezes é necessário mesmo. Olha o que o Emmanuel fala. A doença incurável traz consigo profundos benefícios.
que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhe apodrecem a vaidade? Ó, porque nós estamos aqui, gente, para apodrecer mesmo, o humano, para nascer a glória e a beleza do Espírito. Se for preciso apodrecer a vaidade, apodrece mesmo. A minha mãe, que você conheceu, né, Helena? Estava com uns 80 anos mais ou menos, vaidosa, daquelas, brava, né? Você conheceu, né? Aí foi no aniversário da casa da irmã, tá tudo bom lá, não sei o quê. Ela queria ir embora, ninguém queria levá-la. Ela virou e falou assim, eu tenho que dar um jeito na minha independência. 80 anos. O que acontece? Ela foi saindo, escorregou no tapete e fraturou o ombro. Acabou, aí ficou dependente, mais ainda. Percebeu, gente? Aí o que resta, gente? Vocês sabem disso, melhor jogar a vaidade no lixo. E eu sou encantado com a minha esposa, que ela é meio louca, como já te falei, e tem as loucuras saudáveis, né? E o exemplo disso aí, certa vez a gente estava indo para uma festa, e ela começou a ter um quadro de infecção urinária, aquela dor para urinar, a urina pingando, saindo da calcinha, e ela assim, agora eu não vou dar conta da festa, vou ter pingando, aí tem que pôr paninho. Ela virou e falou assim, quê? Vamos embora. Pode parar ali na farmácia. Parou na farmácia, chegou lá, moço, você tem uma fralda geriátrica? Tem, para quem? Para mim. Foi lá no banheiro da farmácia, botou a fralda geriátrica, deixou o xixi vazar e foi dançar na festa com alegria. Pronto, gente, curou. Vai precisar disso aqui? Não precisa. Então é melhor a gente saber onde é que nós estamos agarrados para desagarrar. Para desagarrar de vez, para não precisar de passar, para aprender o que a gente tem que aprender. Não é mesmo? Entenderam isso aí, gente? É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo. O remédio é uma bênção, alivia, mas não cura. Eu tenho que me curar. Então nós não estamos pregando tomar ou não tomar remédio. Nós estamos pregando ter consciência de cura. Para estar a caminho. Mesmo que use qualquer remédio que seja para aliviar, mas com consciência. Pode objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Que é isso que eu acabei de falar. Vai trocando de endereço. Ok? E aí acabamos. Então essa seria rapidamente a pedagogia da virtude, o dom, o talento, aplicado na educação, em qualquer época da nossa vida, dessa constante atenção quem eu sou, e a enfermidade ela traz consigo, no seu bojo, anunciando a nossa virtude que está desmedida. E se eu souber fazer a leitura, eu me descubro através da própria enfermidade. Ok, gente? Ok? Então tá bom. Muita paz para todos. E aí vocês têm para casa, viu? Ó, chegar em casa, qual é o meu dom, o meu talento? Eu não sei. Pergunta ao marido, a mulher, a mãe. Tá? Ok. Pessoal, boa noite. Queria saber se tem alguém que fazer uma pergunta em casa. Com certeza, ele está chegando toda lá. Espera aí que... Ô Ricardo, a gente, quando termina avô e avó, a gente vê os dons com uma facilidade, no espírito, Mais fácil isso. não é? É. E o que você mais chama atenção para os pais agora que vivem com pressa? Os pais com pressa? Sim, os pais estão sempre falando, manda expresso, minha irmã, da mais que ela te louca, não é possível, será que te notou que está lá na escola? Então, é o tempo todo, os pais estão cobrando as crianças, Isso. né, que não observam, porque a gente, como avô e avó, consegue ver. Isso. que Você a está gente tem que de fora observando, né? Eu vou repetir as frases do aquele sábio indiano Krishnamurti, que fala que o tempo é o maior inimigo do conflito, maior inimigo da paz.
O que ocorre? É como se a gente perdesse o que é mais importante na vida, que são aqueles 5 elementos que o Paulo cita na carta aos Gálatas, quando ele fala assim: o Senhor veio me libertar da lei, porque todo aquele que age pela lei não tem a graça do Senhor. E o que é agir pela graça? São 5 elementos que movem o ser: alegria, justiça, bondade, beleza e igualdade. Então o que acontece? Quando a gente perde o foco do sentido da vida, a gente cai no sentido humano. E hoje nós vivemos uma sociedade performática. Nós ficamos o tempo todo elogiando os filhos. Nossa, você tirou 9, que beleza! Como se isso fosse resolver alguma coisa no futuro. O outro tira 4, 6, vai ser mais bem sucedido que esse. Mas nós trabalhamos muito com a zona da recompensa, com essa sociedade performática. Tempo é dinheiro, porque nós perdemos o foco do que é mais importante. Então, na hora que a gente resgata esse foco, a gente refaz o significado de cada instante. Se eu tenho um filho que eu sei que ele é folgadão, que é lento, então você começa a acordar cedo e põe uma musiquinha bem gostosa, daquelas que mexem com o primeiro chakra, uma Anitta da vida. A Anitta, que as músicas da Anitta é bom, sabe? Que fala que é trem assim, acorda o primeiro chakra, todo mundo agita. Aquilo é de Deus também, gente. Aqui dá conta de viver, para dar conta de viver. Aí acorda, aí vai, ou seja, priorizando a alegria de viver. Está na hora do almoço. A hora do almoço não é hora de cobrar para casa quem fez, quem não fez, nem nada. É hora da alegria, Santa Ceia. Percebe? Então é como se em cada momento a gente fosse redimensionando a vida conforme o que é possível. Mas a gente vive hoje uma crise que o Roberto Crema, o Lelupe, eles nomearam de normose. Que tem a psicose, a neurose, nós vivemos a normose. Sermos normais. É chique correr. É chique você perguntar à pessoa: como é que está? Nossa, trabalhei até 10 horas. Nossa, chique demais, hein? Você falar que você trabalha 4 horas e folga o resto, você é folgado, vagabundo, hein? Não é assim? É normose, é a patologia do momento que a gente acaba que passa os meninos e alimenta a correria. Você vê as escolas de ponta, Finlândia, que é a escola lá. Os meninos mais brincam do que estudam. Que aprende na brincadeira a arte de viver. Aqui não. Aqui a quantidade de matéria, que a correria, você sabe disso, foi, professor? Então a gente tem que rever isso. Né? Tem que rever esse sentido da vida. Para que nós estamos aqui? Somos espíritos e tudo na vida serve para o espírito adquirir a virtude. Só que a gente esquece e cai no humano. Aí no humano começa essa loucura, esse corre esse tempo. E até na medicina, tem um trabalho fantástico, cada pessoa usou mais de 500 mil pessoas. Ele concluiu: o importante não é o que se come, é como se come. Os bons gourmets do planeta, que são os italianos e os franceses, têm baixíssimos índices de problemas cardiológicos, colesterol, aquelas bobagens lá. Por quê? O ato de comer deles é devagar, eles curtem. Né? Tem aquelas etapas, aquela entrada, leva 1h30 comendo, degusta, dá tempo do hormônio da saciedade liberar, curte. Nós aqui não, imitamos americano, né? Fast food, né? Como depressa, assim, pá, conversando, atendendo o WhatsApp, sei o quê. Aí nós lembramos de Jesus, né? O que entra pela boca e contamina, é o que sai. Então isso tudo vai, né? É isso mesmo? Vai construindo uma normose, né? Eu queria perguntar o seguinte: a gente tem ouvido como pais muito falar em autoridade, hierarquia, da importância do limite, de colocar as regras. E vendo hoje você falar, a gente tem uma leveza tão grande nessa criação e um incentivo ao diálogo e ao respeito a essas diferenças, essas características individuais. Como a gente concilia essa postura de firmeza, de limite, de autoridade com isso? Ele está pedindo para a gente começar hoje a escola de paz. Nós temos uma gestão. Escola de paz, que aí já começa esse outro capítulo, mas resumidamente, o que é autoridade? É quando eu sou coerente no pensar, no sentir e no agir. Isso é que é autoridade. A autoridade é aquilo que eu vejo como o outro vive. Ele vive com autoridade. O que ele pensa, ele sente, ele age. Ou seja, existe uma coerência conforme a minha proposta, conforme a crença, os meus valores espirituais adotados.
Isso é uma coisa. A outra, a autoridade se adquire na alegria, não é no dever. É na alegria de viver que essa é a autoridade. Então, aí o que ocorre? Uma incoerência, porque os pais falam uma coisa e mostram a outra. E os filhos estão vendo isso. Quando chega a adolescência, eles checam. Aí começa a bagunça. Então, a autoridade é uma relação de confiança que eu vou depositando desde pequenininho no menino. Pequenininho. Me lembro de um sobrinho nosso, 3 a 4 anos. Nós fomos na cachoeira. Estava difícil o lugar. Aí eu pedi licença aos pais, fiz uma experiência. Vamos fazer o seguinte, você vai sozinho, sem ninguém dar mão, hein? Se precisar, eu estou aqui, mas você vai do seu jeito. E não é que ele foi igual calango, aí eu apelidei de calango. Ele foi igual calango na pedra e chegou lá no final, conseguiu. A outra sobrinha foi no colo do pai. Então o que é limite? O Rousseau fala muito bonito sobre isso. O limite é de cada um. Cada um tem o seu limite. Para uns, você pode deixar que sobe ali no alto, não tem problema nenhum. Para outros, você não dá conta. Então, o limite é uma relação da faculdade da pessoa e o seu desejo. Quanto maior se o desejo for maior do que a faculdade, ele vai sofrer. Se for o contrário, ele é um menino livre. Então, o limite não é algo que eu imponho. Se eu deixei o filho com 16 anos ir lá, porque eu conhecia a natureza dele, eu podia falar, pode ir, vai abençoar, percebe? Então, resumidamente, é isso. É que os pais hoje vivem uma incoerência danada. E essa loucura da vida, igual falou do corre, não sei o quê, não tem nem tempo, gente. Eu morro de dó dos pais, porque não tem nem tempo. Trabalha o dia todo, tem que sobreviver. O menino está o dia todo com o outro. Aí chega em casa, 2, 3 horas para conviver. E na hora que tem essas 2, 3 horas, o que faz? Cobra. Fica cobrando. E não tem alegria. Sabe aquela coisa gostosa de viver, né? Que é uma balança entre o dever e o prazer. Né? O dever e a alegria. Então a autoridade é conquistada na alegria de viver, mostrando como se é. Mais ou menos, resumidamente, essa pergunta profunda aí de limite aí, né? Aqui tem uma pessoa. Eu tenho 2 filhos de idade extrema, né? Um tem 9 para 10. Um tem 9 para 10 e o outro vai fazer 2 anos agora. Então, assim, a gente vai começar. Ah, um 9 e 10 e outro 2. Isso. E é engraçado essa questão de cobrança, que meu marido é tipo assim, lento, né? Ele custa chegar. Já viram quem ela é, né, gente? Ele é lento. E aí, o que acontece? Quando o mais velho era pequenininho, essa manifestação que ele tinha com o pai, de atenção, de brincar, passava batido, porque ele é o mais calmo. Aí o mais novo veio cobrar dos dois, porque ele cobra do pai e não aceita o não. Se ele quer brincar de bola, ele não interessa se o pai dele não ouviu, se o pai dele não entendeu. Ele vai ficar ali na birra, ele faz birra também. Ele faz a birra dele até ele conseguir o que ele quer. Então, aí outro dia eu falei com meu marido, você tá vendo? Quando o Gustavo era pequeno, você não dava conta de fazer isso, você não fazia. Agora você faz porque ele te obriga a fazer. É mais ou menos assim. Então, assim, e às vezes acontece também dele não entender muito a linguagem dos filhos. E eu preciso ficar trabalhando com ele, então eu já estou assim, chegando num estado de cansaço, porque eu tenho que trabalhar com os 3. Olha só, você falou uma coisa bacana por detrás disso. Cada um tem um dono, tem? O pai e a mãe também. Vocês vão perceber uma coisa interessante. Cada época da vida das crianças, o dono do pai ou da mãe se manifesta mais do que um ou outro. É assim mesmo. Então, lá em casa, por exemplo, quando éramos pequenininhos, o dom era da Rosana, minha esposa. Ela que tinha aquela coisa da brincadeira, aquela coisa, eu não tinha isso. Minha infância foi uma coisa, minha infância foi hospital, ia mais hospital do que brincava no apartamento no centro da cidade. Ela vinha de rua. Então, a infância toda, era dela. E o que eu fazia? Dava apoio logístico. Apoio logístico. Ela inventava, vamos subir o morro, então vamos. Aí eu arrumava o lanche, tal, dava o apoio. Mas a criatividade era dela, é assim mesmo. Quando eles foram crescendo, que entrou na parte do diálogo, aí eu entrei, não foi dela, porque o diálogo ela não tolera muito não.
Mas é adolescência, tal, aí era comigo. Aí foi leve para mim e deu, porque aí ela, você entendeu? Essa parceria. Aí a adolescência, o que foi? Eu levava os meninos para ecoturismo, fazia doideira aí nas trilhas, cachoeira, lama, chuva. Às vezes ela ia, às vezes ela não ia. Então é bacana reconhecer isso, que o cônjuge são parceiros, são complementares. Vai ter uma época que um é muito bom, depois é a época do outro que é muito bom. E aí você pede só ajuda, ó. Você monta o esqueminha e o outro ajuda na logística. Quando os dois se entendem, né? Quando os dois não se entendem, paciência, né? Você que pediu esse marido lerdo. Entendeu? Então não acha ruim dele, não. Antes de reencarnar, você pediu, Senhor, Senhor, eu preciso aprender. Gente, vocês tomam cuidado com o que você pede para Deus, gente. Toma cuidado. Se você pedir para Deus paciência, Ele te dá um marido lerdo. Porque é com ele que vai nascer a virtude que você não tem. E assim vai. Eu não peço mais nada para Deus, só peço força. Me dá força para eu tolerar e aceitar a sua vontade, Deus. Você não pede as coisas, não. Se você pedir assim, Deus me dá tolerância, Ele te põe um arrogante do lado. Que é o arrogante que vai fazer nascer o humilde. Entendeu? Então você dá graças a Ele, que graças a Ele está nascendo a paciência. Louvado seja Deus. Pronto. Opa, bati. O que mais? Tudo bem. Os pais com vícios. Os pais com filhos portadores de vícios. Alcoolismo, droga, essas coisas todas. Uma predisposição, né? Isso. Onde a família consegue tirar forças para reagir e resgatar esses? Olha, de imediato, eu diria o seguinte: o que faz a gente acabar com a nossa força é a resistência. Que a gente oferece aquilo que é. É aquilo que Jesus falava, não resistais ao mal. O que é isso? É necessário uma adesão ao processo e não resistência. A resistência, o que é? É um alto grau de exigência que eu faço para que tenha um resultado. E, na verdade, nós somos só semeadores. Percebe? Nós vamos semear, semear, semear. Às vezes o filho é um terreno cheio de espinhos. Nós vamos ter que aguardar o tempo da metamorfose do terreno. Aí Emmanuel, no Consolador, te responde isso. Exatamente essa pergunta. Emmanuel, quando você tem um filho, meu filho é assim, assim, já tentei de tudo. Aí Emmanuel responde, continue fazendo o que você sempre fez. E aguarde que Deus tem os seus meios de trazê-lo de volta ao Pai. O problema é que nós pais não aceitamos o modo de Deus trazê-lo. Queremos que eu comando. Não queremos, porque o modo que Deus traz é dramático. Percebe? Você não quer que o filho adoeça, que tenha um acidente, que seja preso, quer nada. Então, uma forma de ir tranquilizando é o quê? Nós somos só semeadores. O resultado não nos pertence. Tem uma passagem de Jesus muito gostosa que ele fala assim, plante e pode dormir, porque quem faz crescer sou eu. Olha que lindo, gente. Então é dramático. Você está vendo o filho ali todo dia, você acolhe. E mais ainda, gente, sem condenar, que é aí que é o difícil. Porque quando você condena, você alimenta o vício. Quando você acolhe o outro e compartilha com ele, fala, olha, é difícil mesmo, viu? Você tem toda a razão, mas eu estou com você. Amar é diferente de gostar. Eu não preciso de gostar do vício, nem gostar dele, mas eu posso amar, porque amar é presença.
Ninguém gosta de limpar a bunda de velho com Alzheimer, mas você limpa. Isso é amor. Eu não preciso gostar, mas eu posso amar. E amar significa o quê? Dar ao outro a liberdade de ser e fazer ele perceber que eu estou entendendo a sua dor. Vou te contar uma historinha, dá tempo ainda? Que eu sempre adoro contar essa história, porque ela é muito importante na nossa vida. Nosso sogro tinha o vício do álcool. O álcool, bebia pra caramba, e matou, foi preso, tal. A minha esposa conviveu na infância com ele assim, alcoólatra, mulherengo, assediando ela, prisão, e aquela loucura toda. Nós casamos, e ele bebendo. Aí a minha intenção de querer salvá-lo, que esse é o problema nosso, que ninguém salva ninguém, peguei ele, internei no Mater Dei, levei para uma outra clínica chique, para desintoxicar, aquela coisa toda, e nada. Aí, gente, quando eu li, olha só, quando eu vejo no Evangelho, o dever moral se inicia quando eu prejudico a felicidade do outro. Então eu tenho que perguntar, o que te faz feliz? Meu sogro, o que te faz feliz? Beber, me deixa em paz. Eu fico feliz bebendo. Ah, então tá. Aí lembrando as bodas de Caná, o que nós fizemos? Paramos de querer salvá-lo. De 15 em 15 dias nós íamos lá, com os meninos, lavava o barraco, estava todo sujo, cocô de tudo, limpava tudo, punha coisa gostosa na geladeira, e eu ainda chegava para ele e falava assim, meu sogro, trouxe aqui um levê de cerveja, um complexo B, para você continuar bebendo, mas para ajudar o fígado, né? Porque você só beber e não comer direito, não dá, meu filho. Come direito para você continuar bebendo. Aí ele falava assim, esse meu genro me entende. Porque todo mundo abandonou ele. Nós não. Aí olha o que aconteceu, gente. Aí foi passando aquela coisa toda, um belo dia, nós chegamos lá, ele era adestrador de cães. E estava lá com 2 Dobermans. Chegou lá, resolveu na gratidão dele, a única coisa que tinha para dar eram os 2 Dobermans. De olhos vermelhos, incandescentes. Um chamava Satã e o outro Radar. E ele deu o Satã para nós, gente. Eu olhei aqui e falei, Jesus amado, vou ter que levar o Satã lá para casa. Como assim? E ele ainda virou para o Satã e falou assim, agora você vai tomar conta dessa família. O bichinho encostou o rabo assim. Lá fui eu, pus os 2 Doberman no porta-malas de um Paraty velho, e ele cheirando o cangote dos meninos, eu falei, agora que vai morder. Jesus amado, salva o Satã. E o Satã virou anjo lá em casa. Percebe? E ele morreu agradecido a nós. Vocês me entendem. O que a gente leva daqui? Amizade. Só amizade. Então, um filho drogado, gente, é terrível. E como você disse bem, está lá no livro dos Espíritos. Tem espíritos que vêm com a aprovação do vício. E o que resta? O que resta? Não querer salvá-lo. Semear, semear, semear. Nós vamos chorar muito, vai dar muita raiva, mas na hora da raiva recolhe e pede a Deus força. E à medida que a gente vai desapegando do resultado, fica leve, fica mais leve. Há pouco tempo, foi uma experiência incrível. Tem uma historinha búdica, só para encerrar, a hora vai indo, né? Que é o seguinte, havia numa vila um monge, muito sábio, todos adoravam o monge. E aí uma menina engravidou e disse para o pai que foi um monge. O pai foi lá, desafou aquele monge, xingou ele tudo quanto é nome, entregou o filho para ele criar. E o monge disse apenas, é mesmo? Passou o tempo, a filha falou que não foi o monge, foi mentira. O pai voltou lá, pediu 1000 desculpas ao monge e pegou o filho de volta. E o monge respondeu, é mesmo? Acabou a história. Quando eu acabei de ler essa história, meu filho chega, estou separando. E eu disse, é mesmo? Louvado seja Deus. O é mesmo, gente, é uma hospitalidade que a gente dá à dor do outro. E ainda entende que aquilo que é, veio de Deus, então me pertence. Eu acolho, sem interpretar, sem julgar. Então acolhe o irmão danado lá, e vai, sem permitir que ele destrua a família, porque o drogado tem isso, né, gente?
vai pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro, aí tem o limite do coletivo. Eu me lembro de uma reportagem uma vez, passou, foi muito bonito, mostrou uma cena em que o rapaz assaltava um caixa de uma farmácia, uma padaria, tal, deu tiro lá, não sei o quê. A mãe do menino viu e a mãe entregou o filho para a polícia. E eles perguntaram, como você sendo mãe teve coragem? Eu fiquei pensando no sofrimento das outras mães que estão sendo vítimas dele. Pensou? Isso é que é mãe. Quem é minha mãe, quem é meu pai, senão aquele que faz a vontade de Deus? Acabou. Tá bom, né, irmão? Agora, né?